É isso? Exatamente. Arnaldo, você que é um especialista em logística e tal, em prioridades, quem que deve fazer? Não dá para o Flamengo dar uma forçadinha nesse jogo aí, que é um clássico, enfim, e o Flamengo está perseguindo o Palmeiras e também o Botafogo. Quer dizer, o Botafogo é mais difícil, né? Porque o Botafogo precisa ganhar o jogo dele. Então, a diferença é que o Flamengo jogou na quinta e o Botafogo na quarta, né? Então, é um dia a menos. O forçar significa arriscar contusão. E o Flamengo já teve suficientes, né, contusões nessa temporada. Então não é tão simples assim. Eu acho que o Mauro tocou num ponto bem interessante e que parecia um tabu, e eu acho ótimo isso. O Palmeiras já está nessa há algum tempo, de não ter um time titular, né? Porque essa temporada não é de time titular, é de revezamento. E esse revezamento ousado aí, Arrascaeta e Pedro, que é ousado porque para a torcida do Flamengo é quase sempre vital ter um time titular e ter o time das estrelas. Olha, ontem eu achei que ele bancou uma aposta com o Maracanã cheio, o Felipe Luiz, ele foi muito bem nisso. E acho que ele tem que continuar revezando, senão ele vai estourar o time e, pelo jeito que ele gosta de jogar, de fato, muitas vezes contra times mais fortes. Não é o caso contra o Tátira, não, mas, por exemplo, contra o Botafogo. É Pedro ou Arrascaeta para começar, né? E isso não é simples. Seria difícil até para o Jorge Jesus definir esse revezamento, né, entre Pedro e Arrascaeta. E o Felipe Luiz bancou. De La Cruz e Gerson como volante, só convencendo eles a correr para trás. E ontem eles correram para trás, né? Então, eu acho que foi uma noite muito importante do Felipe Luiz. O time jogou bem, com decisões ousadas. O Botafogo, se você pegar a reação do técnico mandando o dedo para auxiliar ou para a torcida e tal, né, é uma sensação mais de alívio. E o nível do time do Botafogo, do acabamento do... Por isso que eu acho difícil, Juca, repetir o ano passado, né? O Botafogo está muito aquém do time do ano passado em termos de acabamento, ainda. Agora, a gente tem que ver um negócio, né? Nós estamos falando dos principais, dos mais ricos, dos mais poderosos. Do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo. Eu vou acrescentar um quarto na Libertadores, o River Plate. Não sei se vocês estão vendo o River Plate jogar. Pois é. O River Plate, há 3 semanas, começou a jogar muito bem. Ontem, contra o Del Valle, depois que o Flamengo definiu, eu fui olhar o jogo. Estava 2-1 para o Del Valle, acabou 6-2 para o River. E o River também está bem na Argentina. Mas aí tem uma coisa em comum entre os favoritos brasileiros e o River Plate, que é o favorito argentino. Entre Palmeiras, Flamengo, Botafogo e River Plate. Os 4 vão jogar o Mundial, né? Os 4 vão jogar o Mundial. O River também vai jogar o Mundial. E o Mundial vai representar uma pausa para alguns e uma continuidade para esses 4, por exemplo, né? Como eles vão se portar no Mundial? Qual vai ser a sequela do Mundial? Física, emocional, tal? Isso a gente não sabe responder. É a primeira vez que isso acontece numa temporada com os 4 principais. Com os principais. E mais, a tal da janela do meio do ano. Me parece que Palmeiras e River já completaram seus elencos para a temporada. Já fizeram o janelão, né? Já investiram um caminhão, cada um do seu jeito, né? O Palmeiras muito mais do que o River, mas o River investiu pra caramba de novo. E parece não ter muita sobra para dobrar a aposta. Mas Flamengo e Botafogo, pelo sinal da coisa, vão ao mercado. E aí, depois do Mundial, depois da janela, a gente tem a parte que interessa na temporada, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores no mata-mata, né? O Palmeiras e o River já estão no pote 1, né? O Flamengo e o Botafogo podem estar no pote 2, né? Então, vai ter a única coisa que a gente sabe é que o sorteio, o cruzamento, a gente vai saber quem vai jogar contra quem antes do Mundial. Mas como eles estarão, eu sinceramente não sei, depende muito do cofre, né? Então, a temporada ela tem uma quebra clara nesse ano, e uma segunda parte a mais importante depois do Mundial.
veremos. Os 4 estão envolvidos nesse torneio aí, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Aí, então, ó, na sua tela que vocês acabaram de ver, são os times que já estão classificados na Libertadores. River, São Paulo, Libertad, Racing, Atlético Nacional, Palmeiras, Vélez, Sarsfield e Penharol. Aliás, o Penharol fez uma reação incrível, né? Bulo foi golfinho, né? Apareceu, começou bem. Agora, poupa aqui, poupa lá, será que poupa no fim de semana? Quem tá poupando, o Danilo Lavieri, sem o menor problema, já mirando o Mundial, que não dá para ganhar, mas acho que dá, é o Palmeiras. Que pinho! Ontem. Essa provocação. Não, que é? Não tô entendendo. Não, mas... Eu também não. O que aconteceu? Não é? Mas por que você acha que não dá, mas dá? Eu não, eu acho que dá, eu sempre achei. Você acha que dá? É. Tirone. Oi? Dos quatro que eu citei, o Palmeiras é o único que tem chance no Mundial. Aí, ó. Tá rindo do quê, Danilo? Pô, Palmeiras Tô falando pega sério. PSG, Atlético de Madrid, depois Bayern, depois Real, depois City. Tem chance como? Me fala. É Palmeiras, rapaz. Aqui é Palmeiras. A Leila já falou, não vamos enfim. lá pra brincar, não. Não estamos nem aí com o Não, Messi. vai lá pra fazer o máximo. Como vai o Flamengo, como vai o Botafogo, enfim. Mas o Palmeiras que, do seu novo jeito, né, Trajano e Danilo, poupa aqui, poupa ali, ontem entrou um time lá que eu falei, esse aqui é o titular, mas não é. Na verdade tem um monte de cara que não é titular. Ganhou 2-0, resolveu o jogo rapidinho. E foca no brasileiro e no Mundial, claro. O Palmeiras conseguiu, e por mérito próprio, fazer o jogo de ontem de um jogo treino, né? Porque o Palmeiras fez 2 gols em 12 minutos e tirou o pé completamente. Jogou, assim, realmente para não se machucar, não lesionar. Pode ficar aí, vai, faz o que você quiser aí. Eu não quero me machucar, eu não quero fazer nada. Já não tinha levado Gomes, Paulinho e Estevão para o banco. E realmente assim, se você olhar, essa campanha já é boa e a gente pode ponderar que o Cerro Porteño é um time tradicional, mas que não tem uma grande resistência. O Bolívar normalmente só faz uma boa campanha na altitude, embora nos últimos anos tenha conseguido até passar para mata-mata e tal. É um grupo que o Palmeiras, o Sporting Cristal também, um time fraco, o futebol peruano tá ruim de uma maneira geral. É um grupo que normalmente você vê o Palmeiras passando, mas que eu acho que quando a gente olha na perspectiva... Olha lá, Danilo, olha lá. 15-7. E aí quando a gente olha Palmeiras tem somados, todos os outros têm o mesmo número de pontos mais, do Palmeiras. Né? O Palmeiras tem 14 aí. 7, 3, 10, 14. O Palmeiras tem mais do que todos os times somados. E é um grupo difícil, né? Não é um grupo difícil, mas... Não, pera um pouquinho. Cerro Porteño é o tradicional, mas só. Melhor time de Assunção. Não, o grupo não é difícil. O Bolívar é o melhor time da Bolívia. De La Paz. Não é exatamente difícil, não mas enfim. É que assim, o que a gente... O do Flamengo também não era tão difícil. Não era difícil, exato, é isso que eu ia chegar, né? O Palmeiras caiu num grupo que não é um grupo difícil, mas o Palmeiras faz o que a gente espera. Quando você pega um adversário fácil, você tem que passar por cima. Isso. E nos últimos tempos, todos os últimos tempos... Na altitude, na baixitude. E tem a brincadeira do Palmeiras, tem sorte no sorteio, mas quando o Palmeiras pega um adversário fácil, especialmente na Libertadores, ele passa, ele vai, e normalmente sem muito solavanco, sem muito problema. Solavanco é bom, eu gostei. Solavanco é legal. Nos últimos 8 anos, o Palmeiras 6 vezes foi o melhor da Libertadores. Isso não é normal, não é algo natural para você falar, tranquilo. Não significa que vai ganhar. Perdeu, o Palmeiras já passou como primeiro e foi eliminado dentro de casa. Não é que, mas assim, o que o Palmeiras vai fazendo, e é isso que o Arnaldo falou, do não ter um time titular, é algo que a gente não vê com costume no futebol brasileiro. Olha só, o que tem ali? Aí classificação do as Palmeiras classificações do desde Palmeiras... 2017 sempre... Você falou que ele já foi primeiro e já foi eliminado. Várias vezes. Não, porque senão o Palmeiras teria sido 6 vezes campeão nos últimos anos, né? Então, o Palmeiras foi 2 vezes campeão nos últimos anos, com 6 melhores campanhas. A gente vê aí, nas vezes que não foi, nas 3, tem o Atlético Mineiro 2 vezes e o River Plate. Então, o âncora fala da espanholização do futebol brasileiro. O Palmeiras na Libertadores, na fase de grupos, faz algo impressionante. E para a temporada, de uma maneira geral, o Palmeiras conseguiu algo que o Abel fala há muito tempo. Toda hora ele fala, meu projeto ideal é ter 2 jogadores por posição e um terceiro bolsa, que ele chama, que é normalmente o cara da categoria de base. Palmeiras hoje, se você colocar o Aníbal ou o Emi Martínez, joga da mesma maneira. O Evangelista ou o Rios, o time de uma maneira geral, né? Claro que tem as particularidades de cada um, mas o Evangelista e o Rios vai lá e joga da mesma maneira. O Giai ou o Marcos Rocha, ontem saiu o Gomes, jogou o Fux e Murilo. Só não tem pro Estevão, né?
Só o Estevão, e assim, o Estevão não teria lugar nenhum, como a gente discute sempre, quem vai substituir o Arrascaeta. São jogadores de características muito particulares que é muito difícil você substituir. Mas o Palmeiras conseguiu essa naturalidade, esse jogo tranquilo, independentemente do time, e é algo que realmente chama a atenção. A gente às vezes naturaliza, às vezes brinca e tal, tem alguns problemas, o Abel, das coletivas que deu, ontem estava nervoso de novo lá e tal, mas... o Palmeiras faz algo realmente impressionante, que é uma marca que daqui 10, 20 anos a gente vai lembrar. E agora tem que se concentrar, vai ter o Bragantino já no domingo, tem a chance de ir para o Mundial com uma certa... folga não diria, mas num momento muito bom, em primeiro no Brasileiro, em primeiro na fase de grupos geral da Libertadores, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Palmeiras faz aquilo que a gente espera. Podia jogar mais bonito? Poderia, mas ontem, por exemplo, fez 2-0. Precisava fazer 7? Se desgastar? Então eu acho que o Palmeiras joga de uma maneira consciente, inteligente, poupa o elenco e pra mim faz o certo. Porque aí domingo joga com o Bragantino, depois vai ter o Ceará, que querendo ou não é um time de Série A, já fez 1-0 fora, sim, mas é um jogo que não é tão tranquilo. Então o Palmeiras pra mim faz a maneira, o jeito certinho, joga no piloto automático quando precisa. E Danilo, tá Palmeiras e São Paulo em Barueri, 29 mil, quase 30 mil pessoas. Ontem o público... Ontem, 28 mil pessoas. Claro, Palmeiras e São Paulo era um jogo muito mais importante do que era